Boa noite. Antes de começarmos esta oração, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu vontade de falar com Deus, mas não soube como começar? Talvez você ache que não sabe orar direito. Talvez pense que precisa usar palavras difíceis. Talvez imagine que Deus só escuta pessoas mais espirituais. Mas hoje, eu quero que você entenda algo muito importante. Deus não procura palavras perfeitas. Ele procura um coração sincero. Orar não é fazer um discurso bonito. Orar é abrir a alma diante do Pai. É conversar com Deus como um filho conversa com alguém que ama profundamente. Então, se você quer aprender a orar, permaneça comigo até o final desta mensagem. Porque hoje nós vamos aprender juntos, de forma simples, profunda e verdadeira, como se aproximar de Deus através da oração. Respire fundo, acalme sua mente, silencie os pensamentos e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus deseja ouvir você. Sim, o Criador do universo deseja ouvir sua voz. Mesmo quando você fala baixinho, mesmo quando chora, mesmo quando só consegue dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Ele escuta. Muitas pessoas acreditam que oração precisa ser longa. Outras acham que precisam decorar frases prontas. Mas Jesus nos ensinou algo diferente. Ele mostrou que a oração nasce da sinceridade. Quando os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus respondeu com simplicidade. Ele ensinou o Pai Nosso. E perceba algo lindo. Jesus não começou ensinando regras. Ele começou ensinando intimidade. Pai Nosso. Não é um Deus distante. Não é um Deus frio. É Pai. E talvez esse seja o primeiro passo para aprender a orar. Entender que você não está falando sozinho. Você está falando com um Pai que ama você. Um Pai que conhece suas dores, conhece suas lágrimas, conhece seus medos, conhece suas lutas silenciosas. Antes mesmo de você abrir a boca, Deus já conhece o seu coração. Então, quando for orar, não tente impressionar Deus. Seja verdadeiro. Se estiver triste, fale. Se estiver cansado, fale. Se estiver feliz, agradeça. Se estiver perdido, peça direção. A oração não precisa ser perfeita. Ela precisa ser sincera. Muitas vezes, as orações mais fortes nascem em momentos de dor. Há pessoas que aprenderam a orar no meio das lágrimas, no meio da ansiedade, no meio do medo, no meio das noites difíceis. E sabe por quê? Porque quando tudo falha, descobrimos que Deus continua presente. Talvez você esteja ouvindo isso hoje exatamente em uma dessas noites. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez sua mente esteja sobrecarregada. Talvez você esteja tentando ser forte há muito tempo. Mas hoje, Deus está dizendo: fale comigo. Não esconda sua dor do Pai. Você pode orar em silêncio. Pode orar chorando. Pode orar deitado. Pode orar no trabalho, pode orar no carro, pode orar antes de dormir. O mais importante não é o lugar, é a presença de Deus. Outra coisa importante, oração não é apenas pedir. Muitas pessoas só procuram Deus quando precisam de algo, mas oração também é relacionamento. Imagine uma amizade onde alguém só aparece para pedir favores. Com Deus é diferente. Ele deseja caminhar com você todos os dias. Por isso, aprenda também a agradecer. Agradeça pelo ar que você respira, pela vida, pela proteção, pelas pequenas coisas. Quanto mais você aprende a agradecer, mais percebe o cuidado de Deus nos detalhes. E existe algo poderoso na oração. Ela muda primeiro quem está orando. Às vezes Deus muda a situação. Às vezes muda o caminho. Às vezes abre portas inesperadas. Mas muitas vezes, Deus começa transformando o nosso coração. A oração acalma, fortalece, renova, traz paz. Quantas pessoas já dormiram chorando e acordaram mais fortes depois de conversar com Deus? Porque existe cura na presença do Senhor. E talvez você pense: mas eu oro e parece que Deus está em silêncio. Escute isso com atenção. O silêncio de Deus não significa ausência. Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Existem batalhas espirituais acontecendo que você nem imagina. Existem livramentos invisíveis
Existem portas sendo preparadas, existem caminhos sendo alinhados por Deus. Por isso, não desista de orar. Continue, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem respostas imediatas. A fé cresce na perseverança. Jesus também nos ensinou algo muito importante: orar em secreto. Existem momentos em que você precisa desligar o barulho do mundo e ficar sozinho com Deus, sem distrações, sem pressa, sem aparência. Somente você e o Pai. E nesses momentos, algo começa a mudar dentro de você. A paz chega, a mente desacelera, o coração encontra descanso, porque a presença de Deus cura lugares dentro da alma que ninguém consegue alcançar. Outra coisa poderosa: leia a Bíblia junto com a oração. Porque quando você ora, você fala com Deus. Mas quando lê a palavra, Deus fala com você. E quanto mais você conhece a palavra, mais forte sua fé se torna. Aprender a orar é também aprender a confiar. Confiar quando tudo parece difícil. Confiar quando a resposta demora. Confiar quando os planos não acontecem do jeito que você imaginou. Porque Deus enxerga aquilo que nós não conseguimos ver. Talvez hoje você esteja pedindo algo, mas Deus esteja protegendo você de algo maior. Por isso, confie no tempo do Senhor. O coração humano é apressado, mas Deus trabalha no tempo perfeito. Nunca pense que sua oração foi esquecida. Cada oração sincera sobe até o céu. Cada lágrima, cada pedido, cada madrugada em silêncio. Deus vê tudo. E talvez a oração mais poderosa que você possa fazer hoje seja simplesmente: Pai, eu preciso de Ti. Poucas palavras, mas carregadas de sinceridade. Porque Deus não mede a beleza da oração, Ele vê a verdade do coração. Agora, eu quero orar com você. Pai amado, ensina-nos a orar. Ensina-nos a confiar mais em Ti. Retira de nós o medo de nos aproximarmos da Tua presença. Mostra que não precisamos ser perfeitos, apenas sinceros. Pai, ouve agora cada pessoa que está acompanhando esta mensagem. Acalma os corações ansiosos, fortalece os cansados, renova aqueles que estão sem esperança. Que esta pessoa aprenda a buscar a Tua presença todos os dias. Que ela descubra a paz que existe na oração. Que ela descubra a força que nasce da intimidade contigo. E que nunca mais se sinta sozinha, porque o Senhor sempre estará ao lado dela. Pai, recebe nossas orações, recebe nossas lágrimas, recebe nossas lutas, recebe nossos medos e transforma tudo em paz. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se neste canal. Aqui teremos orações, mensagens de fé e palavras que irão fortalecer sua caminhada com Deus todos os dias. Que o Senhor abençoe sua noite, sua casa e sua família. Boa noite e fique com Deus.